Oi gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louca dos Livros e esses são os livros que eu li e os que eu tentei ler no mês de fevereiro. Meu mês de fevereiro não foi bom de leituras, mas eu já tinha dito isso pra vocês na TBR. Então, o que eu fiz? Li 2 livros e comecei outros 2 que não terminei, mas eu vou trazer ele nas sinopses e falar um pouquinho da minha experiência até o momento, pra não ficar tão curto esse vídeo, certo? Então vamos pra sinopse. Os Miseráveis, histórias de gente pobre de grana e pobre de espírito, enquanto o couro come na França do século XIX. E não sobrou nenhum. 10 pessoas entram numa casa, numa ilha, e não sobrou nenhum. Café da Manhã dos Campeões. Leitor de ficção científica pira, achando que o livro que ele leu é baseado em fatos reais. Podia ser algum de nós, talvez. Seres mágicos e histórias sombrias. 27 histórias de 27 autores foda pra caralho. Começando então com o Buttery DLX, nós lemos Os Miseráveis agora no mês de fevereiro, na verdade janeiro e fevereiro. E antes de eu dizer pra vocês a minha experiência com Os Miseráveis, não esqueçam que o Buttery DLX acontece todos os meses. Então o que nós vamos ler em março? Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Estão todos convidados e se quiserem participar, me procura no Instagram ou no Instagram do time DLX, ainda dá pra entrar, ainda tem algumas vagas no segundo grupo. Os Miseráveis, então, é esse calhamaço que na minha versão tem quase 2.000 páginas. Eu nem acredito que eu consegui terminar. Eu acho que todos nós que terminamos, independente do que nós achamos do livro, a gente se sentiu campeões. Esse livro, ele tem prós e contras. Os prós dele é que você sente uma injeção de adrenalina quando termina ele, achando que você é o maioral, porque você conseguiu ler 2.000 páginas quase. Um dos contras é que dessas 2.000 páginas, se tivesse um editor na época do Victor Hugo, de repente viraria 1.000. Outro pró é que é um livro muito bonito, em que a gente se põe em vários momentos a pensar sobre ele. Tem personagens inesquecíveis, maravilhosos, exemplos de vida. Outros que erram, não são tão bons, mas se redimem. Outros que ensinam tanta coisa pra nós. Enfim, depois que a gente termina de ler esse livro, a gente percebe por que ele é um clássico até hoje. Por que até hoje ele é falado, estudado. Mais pessoas deviam entender a obra do Victor Hugo, nem que seja por aquelas edições adaptadas que são menores, porque eu acho que o que ele diz ainda é muito atual, até hoje. Porque eu acho que a maior parte dos miseráveis aqui não é miserável de dinheiro. Eles são miseráveis de espírito, tanto pela sociedade que eles vivem, o que eles aprenderam, o que eles têm que fazer pra sobreviver, ou algumas vezes simplesmente porque eles não têm moral, sabe? Moral e valores. Victor Hugo não passa a mão na cabeça de pessoas que infelizmente tiveram uma vida muito desgraçada e fizeram desgraças, sabe? Até porque tem alguns personagens assim como o próprio protagonista Jean Valjean, que mesmo tendo tudo de errado na vida dele, ele deu a volta por cima e começou a ser uma boa pessoa quando ele teve os exemplos certos e tal. Então ele só mostra pra nós que, apesar de ter muita gente ruim, apesar de ter muita gente que se aproveita e tal, que essas pessoas, tu começa a entender por que elas fazem isso, o que nós, que não somos os miseráveis, fazemos pra piorar a vida dos miseráveis, na verdade, sabe? Como, por exemplo, bem no início do livro, que o Jean Valjean, ele sai da cadeia, mas ele tem que voltar pro crime porque ninguém estende a mão. Teoricamente, se o cara pagou, não era pra ele voltar pra uma vida normal? E então tu começa a entender os que voltam pro crime, por exemplo. Apesar de que não é o caso de Jean Valjean, porque alguma pessoa estende a mão pra ele. E é uma das melhores pessoas, inclusive, um dos melhores personagens que eu já li. Na verdade, os meus 2 personagens favoritos desse livro é o Bispo, Bienvenue, né, bem-vindo, e o Jean Valjean, que são pessoas boas demais, que conseguem enxergar a bondade em todos. E mesmo que aquela pessoa não tenha bondade, tu faz a bondade pra ela, entendeu? Sem esperar nada em troca, tu faz a tua parte. Não é tu que vai piorar a vida do outro, entende? Que cada um, com as suas escolhas, paga os seus preços. E, enfim, é difícil de falar desse livro, porque são quase 2.000 páginas. E sem contar que o conteúdo dele é muito fácil de debater,
Então dá pra passar um dia, 2 dias, sei lá quanto tempo falando desse livro e de tudo o que o Victor Hugo passa pra nós com ele. Quando a gente termina de ler ele, começa a debater e entrar nas filosofias que o Victor Hugo apresenta e falar sobre os miseráveis e sobre tudo que eles passaram, o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que não é. A gente praticamente esquece dos lados ruins do livro, porque é tanta mensagem importante, sabe? Mas, então, pra finalizar, porque eu não consigo falar tudo que Miseráveis passou pra mim, eu encerrei a leitura com 4 estrelas, porque teve partes desse livro que são muito arrastadas, porque o Victor Hugo é muito descritivo, e ele passa capítulos e mais capítulos falando da Guerra de Waterloo, ou da história dos esgotos de Paris, que são coisas que não me interessavam nem um pouco e fizeram a minha leitura ser muito mais lenta do que ela precisava ser. Então, infelizmente, eu tive que tirar 1 estrela do livro por isso. Mas 4 estrelas é um livro ótimo, que é o que é Os Miseráveis. E se você não está a fim de ler esse calhamaço por agora e nem quer pegar uma adaptação literária daquelas que enxuga o livro, eu recomendo que vocês vejam o musical, que é simplesmente maravilhoso, e eu já amava muito, mas eu não me lembrava dos finais, porque isso tem que dizer, os finais desse livro que são bem impactantes. E outro contrinha, só pra deixar equilibrado, que também fez tirar essa estrela, né, é que eu acho que é muita coincidência nesse livro. O que funciona pro livro, e também a gente tem que lembrar que esse livro foi escrito há muito tempo, né, século XIX, então a escrita, a literatura era muito diferente. Inclusive, uma coisa que eu acho muito engraçada é pessoas que sempre desmaiam e morrem de emoções e não de doenças, né? Mas esse tipo de coisa não funciona muito pra mim, contemporânea, né? Mas eu só tirei 1 estrela mesmo por causa disso e da enrolação do Victor Hugo, e eu estou me enrolando que nem ele, e chega de falar desse livro. O segundo e último livro que eu terminei em fevereiro, porque os outros 2 eu só comecei, mas eu vou falar deles daqui a pouco, foi E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Esse livro aqui eu li pro Desafiando a Louca, que teve a participação do Ezequiel. Eu vou deixar aqui nos cards, se você não viu, corre lá pra ver, porque o Ezequiel dá uma sinopse do livro que super dá vontade de ler. E também conheçam o Ezequiel. E também foi ele que me deu esse livro de presente, e eu não vou cansar de agradecer, até porque eu adorei esse livro. Nós temos aqui 10 pessoas que são convidadas para visitar uma casa. Essa casa fica em uma ilha, então para chegar e sair só de barco. Essas pessoas não se conhecem, mas elas acham pela carta que conhecem o dono da casa, apesar de ele assinar com as iniciais e tal, e de um modo bem geral, que faz a pessoa achar que realmente já conhece aquela pessoa, mas ela não tem certeza. Quando eles chegam lá nessa casa, eles estão esperando o anfitrião chegar e descobrem que ele não tá chegando ainda, que ele não vai chegar, que ele vai atrasar, não sei o que, e nisso começa uma tempestade, então fica difícil de andar de barco, enfim. Toca um disco falando por que cada um deles está ali naquela sala. Não vou contar pra não dar spoiler. Mas o que a gente precisa saber aqui é que alguém está matando essas 10 pessoas e ela tem um motivo. E ela também tem um modus operandi. E é muito legal. Essa foi a minha primeira leitura da Agatha Christie. Eu gostei bastante, então pretendo ler mais livros da autora. Não consegui adivinhar quem era o assassino de jeito nenhum. Nossa, sério, eu acho que eu duvidei de quase todos os personagens e não adivinhei. Esqueci da existência dessa pessoa. Não é que eu não esqueci, é que não fazia sentido pra mim ele ser o assassino, ele barrar ela, sabe? Não fazia sentido pra mim. Aí quando explica no final, eu, tá bom, não tinha pensado nessa possibilidade, entendeu? Então é isso. Quero que você leia esse livro e caso me conte se você conseguiu adivinhar quem era o assassino. Pra mim foi difícil. Gostei da Dona Agatha, muito obrigada Ezequiel pela dica e pelo livro. E me contem se vocês já leram esse livro e o que vocês acharam. Agora vamos aos livros que eu só comecei. Eu comecei Café da Manhã dos Campeões. Eu não sabia nada desse livro, eu só pedi esse livro pra Intrínseca porque é do Kurt Vonnegut e eu já comecei a ler ele e eu tenho uma relação estranha com esse autor, eu gosto muito dele, mas eu não sei explicar ele pras pessoas, ele é bem nonsense, ele é bem diferente de tudo que eu já li, não consigo comparar ele com ninguém. Os livros dele sempre me deixam bastante pensativos sobre algumas situações que ele filosofa em cima, ao mesmo tempo que ele é bem divertido e que as coisas não fazem mesmo sentido nas histórias dele, tá? Muitas vezes.
Estou gostando de Café da Manhã dos Campeões, mas eu li bem pouquinho. Pretendo terminar em fevereiro. Trazer aqui uma opinião pra vocês, já que eu pedi ele pra Intrínseca, então eu preciso terminar logo. Eu não sei se eu vou conseguir terminar em março, gente. Eu tenho tanta coisa pra ler em março, vocês vão ver na TBR. Mas esse livro vai estar lá. Pelo menos eu comecei ele e tava gostando, porque antes de eu começar ele eu tava com um pouquinho de preguiça. Mas vai dar tudo certo, torçam por mim. E Seres Mágicos e Histórias Sombrias, eu levei quando eu viajei pra Porto Alegre, em breve tem um vlog se vocês quiserem. E eu só consegui ler no avião, no avião de ida, porque no avião de volta eu li uma das últimas metas de Os Miseráveis. Então, não tenho muito pra falar dele pra vocês. Eu li 3 contos. Desses 3 contos, eu gostei muito do primeiro, médio do segundo e não gostei do terceiro, ou algo do tipo, eu não lembro qual dos 2 últimos que eu não gostei e que eu gostei mais ou menos. Mas eu lembro que eu gostei muito do primeiro. Antologia é assim, né, gente? Aqui tem 27 histórias, vai ter histórias que eu vou odiar, vai ter histórias que eu vou amar, e cabe a mim lutar. E eu pretendo terminar esse livro, só que ele não é uma das minhas prioridades de março, e como ele é em contos, nós vamos aí aos poucos, vamos vendo, e aí vamos vendo e a gente vê. Inclusive, eu queria comentar que eu acho que esse é um dos maiores preconceitos pro pessoal que não lê antologia, é que acha que sempre vai ser ruim, mas eu acho que você tem que enxergar as histórias, cada uma como uma história, entendeu? Não dá pra, tipo, dizer, nossa, essa antologia é muito ruim, esquecendo que você leu alguns contos maravilhosos dentro dela, sabe? Enfim, deem chances. Esse livro é tão lindo. Eu aposto que eu vou ter outras histórias aqui que eu vou amar. E é isso então, gente. Esses foram os livros que eu li e tentei ler em fevereiro. Infelizmente, esse mês foi curto. De leituras, eu digo, né? Li pouco. Queria ter lido mais, mas graças a Deus, janeiro eu li bastante, então eu ainda vou compensar até o fim do ano e alcançar as minhas metas. Se vocês gostaram de algum livro e querem ler, comprem com o link do canal que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, por favor. Comentem comigo aqui embaixo qual deles você se interessou, qual você já leu, o que você estava lendo em fevereiro, eu quero muito saber. Curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se é a primeira vez de vocês aqui, eu espero vocês sem falta no próximo vídeo. Beijo, tchau! Eles estão esperando. Oi, gente! Nossa!